Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu sou a Renata Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Dando continuidade aqui ao nosso estudo bíblico da lição Eu Quero Ser Feliz. Hoje nós vamos para o quinto tema, né? E o quinto tema é o segredo para ser feliz para sempre. Né? Como de costume, eu vou fazer uma leitura breve aqui do texto, dos dois textos que tem aqui, né? Para a gente dar início à resposta da lição. Então vamos lá. Talvez para muitos a expressão salvação não seja algo muito comum. Você pode pensar, eu preciso ser salvo do quê? Quando olhamos ao redor, podemos encontrar a resposta: injustiças, violência, crimes, doenças, sofrimento e tristeza. Como podemos sobreviver a tudo isto? Quem poderá nos salvar deste mundo tão mau, com seus efeitos tão arrasadores? Há alguém que pode nos salvar? Sim, Jesus Cristo. A Bíblia, a carta de amor de Deus para nós, afirma que em seu grande amor, Deus providenciou um plano para que fôssemos libertos das terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. E aí vamos para o outro texto, né, o segundo texto, que é a citação da escritora cristã Ellen White. Jesus morreu para recebermos a vida eterna. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Essa citação está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 25, da mencionada, que eu acabei de falar, da escritora cristã Ellen White. Então vamos para as perguntas. Então, convido vocês aí a curvarem suas frontes, né, fechar os seus olhos. Vamos entrar em espírito de reverência nesse momento para fazermos a lição, tá bom? Bondoso Pai que está nos céus, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai, pelo dom da vida. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, para abrirmos o nosso coração e darmos também, recebermos o entendimento e também poder ensinar algo sobre a Tua palavra, que é tão maravilhosa, a essas pessoas que hoje estão nos ouvindo e nos vendo através do YouTube, né? Essa tecnologia hoje nos permite que façamos ótimos estudos, né, de muita qualidade através da internet. E esse estudo não será diferente, Pai. Ilumina a todos nesse momento para que a gente possa fazer todas as questões e que o Teu Divino Espírito Santo, Pai, nos instrua agora e para sempre. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a primeira pergunta, que diz assim: qual é a consequência do pecado? Está lá em Romanos 5:12, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então isso quer dizer... Exatamente, irmãos. O próprio texto ele já é autoexplicativo, né? A partir do momento que o texto diz que através de um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, que pecou. Então o pecado ele veio a todos os homens da face da terra, porque todos pecaram. Não existe um na face da terra que diga que não pecou, né? E por isso a morte também passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram e, como a gente falou na lição anterior, e vocês podem até completar a frase quando eu falar, o salário do pecado é a morte. Amém? Vamos aí agora para a segunda questão, que diz o seguinte: o que Deus fez para salvar o homem? E a resposta está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que é uma das passagens mais conhecidas da face da terra, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Bom, então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que no plano de Deus, quando entrou o pecado no mundo, ele tem um plano de salvação, né? Que foi o sacrifício do seu Filho Jesus. Então, para que ninguém pereça e tenha a vida eterna,
né, não tem a segunda morte, que seria, essa segunda morte seria um tema abordado mais pra frente, né, porque é um pouco mais complicado. Verdade. Mas para que não tenhamos a segunda morte, Deus deu seu filho, né, o único filho tão amado, para que ele morresse, para que nós pudéssemos viver. Tá bom? Então, esse é o plano da salvação de Deus para cada um de nós, para mim, para o Michel, para você e para todos aqueles que, até também que já passaram pela primeira morte, né? Se aqueles que passaram pela primeira morte morreram acreditando em Deus, morreram com fé, né? Não importa do que morreram, mas se morreram crentes em Deus, eles também vão ter a vida eterna mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos para a terceira pergunta, que diz o seguinte: como Jesus descreveu a sua missão? Está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, isso quer dizer... Então, irmãos, o que é que acontece? Vamos antes entender o contexto dessa citação de Jesus. Aqui fala sobre a história de Zaqueu, o publicano, né? Para aqueles que não são tão familiarizados, é aquele que subiu na árvore, que ele é coletor de impostos, e ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura e tudo mais. E aí ele Jesus convidou ele para ceiar na própria casa de Zaqueu, né? E aí o que acontece? Enquanto ele estava lá na mesa com Zaqueu e tudo mais, Zaqueu dizendo que se ele resolvesse causar dano a alguém, ele restituiria e tudo mais. Depois que ele falou as coisas, e aí os escribas, eles ficavam arrazoando entre si, dizendo que Jesus comia com pecadores e não sei o que. Falando um bocado de baboseira, porque os escribas e fariseus, eles falavam muita bobagem. Então o que é que acontece? Então Jesus, ele fez essa citação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque tem alguns que dizem, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então foi isso que ele fez. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Porque o que está salvo, aquele que já anda nos caminhos de Cristo, aquele que se robustece nos caminhos de Jesus, aquele que procura fazer o bem, guardar os mandamentos, lê a palavra, já se batizou, já se entregou, né? Então Jesus não está muito preocupado. Não é que Jesus não esteja preocupado. Eu quero que vocês entendam aqui, amado, o que eu estou dizendo, para que você não diga, Jesus só se preocupa com um grupo de pessoas. Não é, ele se preocupa com todo mundo. Mas essas pessoas que já estão encaminhadas, ele fica meio que, não, eu vou trabalhar naquelas pessoas que realmente precisam. São como os filhos que dão mais trabalho para os pais. Isso, amor, exatamente. Essa foi a frase perfeita, que resume isso que eu estava querendo dizer. Então, amados, a missão de Jesus, ele disse aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, aquele que precisa da salvação. Todos nós precisamos, mas tem aqueles filhinhos que dão mais trabalho. Os abençoados. Vamos para a quarta questão, amados. Jesus cometeu algum pecado? Essa pergunta é bem interessante. A resposta está no texto no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15. E o texto ele diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Bom, o que isso quer dizer já resume tudo, né, no que estava falando ali nesse versículo. Que Jesus, ele foi e é incorruptível, né? Nós somos falhos, pecadores, indignos. E ele veio à Terra, né, com a forma humana, mas em momento algum ele pecou. Ele sofreu coisas que nós sofremos e além do que nós sofremos. Porque ele foi crucificado e nem ali ele teve um momento de falha, de pecar. Nem naquele momento ele chegou a dizer que blasfemar ou nada do tipo. Ele foi desde o seu nascimento até a sua morte, né? Questão da forma humana em que ele viveu aqui na Terra. Em momento algum ele pecou. Ele veio como humano, mas acredito que para nos mostrar o que nós poderíamos passar, que foi o que ele passou. Ele passou 40 dias no deserto, ele foi tentado esses 40 dias, em momento nenhum ele fraquejou. Diferente de nós, que muitas vezes no primeiro tropeço que nós damos,
a gente já começa a falar besteira, já começa a falar que tá tudo errado, já começa a falar que Deus não tá com a gente. Então, eu falo pessoalmente, como uma das coisas que eu tenho colocado na minha vida e que eu sugiro para vocês também, quando for agir, pense no que Jesus faria, né? Eu sou um pouco estressada, quem me conhece sabe. Então, uma espoleta. Eu tento tratar o próximo como Jesus faria. É difícil, eu não sou como Jesus não. Mas eu tento imitar, é diferente. Eu tento fazer, tento não revidar, tento perdoar. Não é que eu seja perfeita, tá longe disso. Mas, bom, vamos para a quinta pergunta, que diz o seguinte: como Jesus pagou a dívida do homem? Está lá em Isaías 53, versículo 5. E diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, o que isso quer dizer nessa passagem tão bonita? Amém, amados. Esse texto é tremendo, viu? É isso aí. É o amor de Deus que mandou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós. E aqui diz tudo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Éramos nós que deveríamos estar lá, na cruz do Calvário. Mas foi Jesus que levou todos os nossos pecados nas costas, sem nunca ter pecado. Como minha esposa bem falou na questão anterior, né? Jesus foi o único que nunca pecou, né? Então, amados, aqui ele diz o seguinte, outra citação, a parte B do verso diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, através das marcas, através das feridas, das chicotadas, através das lanças, através das injúrias, do cuspe, das bofetadas, né? Em cima de tudo isso, ele sofreu tudo isso por nós, amados. Não foi só por mim que ele sofreu, não. Foi por você também, tá? Né? Foi por você também que ele sofreu tudo isso, para você hoje ter uma oportunidade de ser salvo, de você viver com esperança. E essa esperança só através de Cristo Jesus. Amém? Vamos para a sexta questão. Que ato assegurou a nossa salvação? A gente já mencionou isso em outras questões, acho que em outros temas da lição, inclusive nesse próprio, né, algumas questões anteriores eu já falei sobre isso. Mas aí a minha esposa ela vai explicar melhor para vocês. Que ato assegurou a nossa salvação? Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 22. Né? E essa parte do texto ele tem um título que diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Amém. Bom, o que é que isso quer dizer? Também é bem autoexplicativo, mas assim, como a gente está fazendo para iniciantes, né, que também somos eternos estudantes, com certeza. É o seguinte: quando fala assim que veio por um homem, o pecado veio por um homem, foi por Adão. Adão pecou, né? E com ele, todos nós tivemos a consequência da morte. Porque no plano de Deus, nós seríamos eternos. Nós não morreríamos. Mas com o pecado de Adão, nós acabamos padecendo, né? E todos nós já nascemos pecadores por conta do pecado de um. Tem até uma passagem que fala, né? Quem foi que pecou? Esse, tua mãe, os seus avós, alguma coisa do tipo. Mas não é isso. Não é que a gente sofre aqui na terra por pecado nosso, o pecado do nosso pai, o pecado da nossa mãe. A gente tá sofrendo consequências do pecado de outro. Não é da nossa genealogia, assim, né? Os pais, os avós. É de Adão. Somos todos filhos de Adão, somos descendentes de Adão. Mas não é porque a nossa mãe pecou que hoje em dia nós sofremos, mas pelo pecado do primeiro, de Adão. É isso aí. E quando fala na passagem que por conta de um nós fomos salvos e podemos renascer quando Jesus voltar, é por conta do sacrifício de Jesus. Amém. Ele morreu por nós, né? Diante de todo o pecado que já existia no mundo.
Ele morreu por nós e por conta disso nós vamos poder renascer, né? Se Deus assim permitir. Amém. Para viver eternamente, que era o plano inicial de Deus. Tá bom? Amém. Amém. Bom, vamos para a sétima e última pergunta. Que diz o seguinte: o que devo fazer para ser salvo? Está lá em Marcos 16:16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É isso aí, amados. É uma questão. Ainda bem que é Jesus que fala, está escrito na Bíblia. Eu só estou replicando, amados, quem está falando aqui, viu? Ele está dizendo aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, amados, o que é que acontece? Nós cristãos evangélicos, a gente acredita na Bíblia. E a Bíblia, Cristo menciona sobre o batismo, que é você descer as águas. Em algumas oportunidades, como a gente acaba acompanhando nos evangelhos, a gente vê a história, por exemplo, do Dimas, o ladrão arrependido lá na cruz, que falou com Jesus e pediu: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, E aí ele forneceu a salvação àquele homem, e ele não passou pelo batismo. Então são raras as exceções, tá, amados? Porque a própria palavra diz que a gente precisa ser batizado, mas o mais importante é que a gente precisa crer. Então aquele que não crê que Jesus veio ao mundo e fez o sacrifício por nós, a própria palavra diz que ele já está condenado, porque não há como a gente não acreditar nesse ato maravilhoso e sublime de amor que foi a vinda de Jesus. Ele passou por todas as tentações sem pecar e ainda morreu pelos nossos pecados, amados? Então ele padeceu na cruz para que a gente tivesse a chance de nos salvar. E isso por dom dele, pela graça e pela fé que seremos salvos, como a própria palavra diz, como Paulo afirma: pela graça sois salvos. Não é uma questão de mérito nosso, porque mérito nós não temos nenhum. E também nossas obras, para que ninguém possa se vangloriar dizendo: eu dei não sei quanto de esmola, eu ajudo no sopão, eu faço isso, faço aquilo. Não, amados, não é com obras que a gente vai ser salvo. Isso é graça e é dom de Deus, tá bom? As obras a gente faz por amor, Exatamente. É diferente, não é uma moeda de troca. Exatamente. Com Deus a gente não barganha. Exatamente. Com Deus a gente não barganha. Então é isso, amados. A palavra diz que quem crê e for batizado, esse será salvo. Então eu espero que você creia. E que ao final desse estudo, eu espero que você opte pelo batismo, tá bom? Então é isso, amado. Se você gostou desse vídeo, se ele fez bem a você, replica, compartilha, curte, se inscreve no canal. Manda lá naqueles grupinhos lá do WhatsApp, replica esse vídeo para que mais outras pessoas possam ter esse encontro com Jesus, estudar a Bíblia, que é uma lição para a nossa vida, é a nossa regra de fé, é amor, é justiça. Se você quiser realmente encontrar Deus, aqui ó, é esse livrinho aqui, meu amigo. É esse livro aqui, amado, que vai ensinar você a ficar aos pés de Cristo, tá bom? Então se você gostou, compartilha, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui, ó, embaixo nos comentários o seu nome, diga que você está querendo um pedido. Você não precisa dizer se o milagre que você quer. O que é, Coloca seu Algumas nome, pessoas ficam constrangidas e tudo mais, mas coloca o nome da pessoa que você quer que a gente ore por ela, E se for você mesmo, não tem problema. Mas vamos replicar e criarmos uma corrente de oração, porque a oração intercessória é uma bênção e Deus se agrada muito pela oração intercessória. Tá bom, irmãos?